estudantes do 5º ano, tudo bem? Eu sou a professora Ana Celina, estou aqui novamente com vocês e hoje para a gente falar sobre acidentes domésticos. Vocês sabem o que são acidentes domésticos? Acidentes domésticos são aqueles acidentes que acontecem dentro da nossa casa, né? Que são uma grande causa de internação e de ferimentos de crianças no Brasil todo. E como vocês já são maiores, vocês já estão, né, no 5º ano, a gente vai falar sobre os acidentes domésticos, mas a gente vai falar especificamente sobre os acidentes com eletricidade. O que será que são a eletricidade? A eletricidade ela está muito presente no nosso dia a dia, né? E como vocês vão ver lá na tela agora, elas é uma das causas muito recorrentes de acidentes e até de mortes no Brasil todo. Então, quais são os principais acidentes envolvendo eletricidade? Tem a sobrecarga sem incêndio, tem acidentes por descargas atmosféricas, como os raios, por exemplo. Tem incêndios de sobrecarga de energia, quando dá um curto-circuito. E tem acidentes com choque elétrico. E aqueles números que estão em vermelho lá, são acidentes fatais que aconteceram em 2019. Então, somando tudo em números de acidente, deu 1.662 acidentes no Brasil todo. Então, por isso que a gente está aqui, para a gente conversar sobre tudo isso. E antes de continuar, eu tenho aqui atrás uma casa. Olha só, essa casa é uma casa fictícia. Isso quer dizer o quê? Que é uma casa, é um desenho, né? Tem coisas que tem na sua casa que tem aqui, tem coisas que tem na minha casa que tem aqui, tem coisas que não tem. A gente trouxe só para a gente conversar mesmo sobre isso. Então, quais são os possíveis acidentes que podem acontecer numa casa? Falando da eletricidade, por exemplo, olha lá a pipa. A pipa ou a raia, né? É uma brincadeira muito legal, ainda mais agora que vocês estão na pandemia, que estão podendo ir para a escola. É uma brincadeira super legal, só que nunca perto dos fios de luz, dos fios de eletricidade, porque é muito perigoso dar choque, prender a pipa lá, né? Então, aqui não pode acontecer. Outras coisas dentro de casa, aqui ó, os aparelhos eletrônicos ligados todos numa mesma tomada, isso também é perigoso, a gente não pode ligar tudo na mesma tomada, né? Na cozinha tem uma questão de queimadura com fogão, com forno, né? No quarto pode ter a questão de queda, aqui é um beliche, ó, então pode ter a questão de queda. Aqui no outro quarto pode ter a questão da janela, que é perigosa, né? As crianças menores subir perto de uma janela e cair, né? Então, no banheiro tem a questão da banheira, ou pode ter uma bacia que tem a questão do afogamento, a questão de queda também, com o chão que é liso e molhado. Na área de serviço tem o balde, tem a questão do tanque também, que pode causar afogamento, ou também no banheiro e na área de serviço tem também a questão dos materiais de limpeza e dos remédios que podem ter a questão de intoxicação, que também é muito perigoso. E além de tudo isso também tem a questão com as crianças pequenas e até com os adultos também, a questão às vezes de peças pequenas no chão que podem tropeçar, pode escorregar, pode cair, ou peças pequenas que as crianças podem colocar na boca e ter a questão do sufocamento. Então, são várias questões que a gente tem que ficar atento dentro de casa, tá? Então, como a gente estava dizendo, essa aula a gente vai falar mais da eletricidade, mas todos os outros perigos estão ali e vocês têm que ficar atentos também, tá bom? Então, quais são os perigos que a gente pode ter em termos de rede elétrica dentro de casa? Dentro de casa a gente pode ter a questão dos fios desencapados. Eu trouxe aqui uns para vocês, ó. Sabe esses fios elétricos e tem essa parte aqui que é o fio desencapado? Ele pode causar um curto-circuito, ele pode pegar fogo. Então, isso é muito perigoso de juntar um fio com outro. Ele pode causar acidentes muito sérios. As extensões, né? Essa aqui é uma extensão que a gente liga para às vezes aumentar o tamanho do fio. Dependendo do aparelho que eu ligue dessa extensão, ela pode sobrecarregar, esquentar e pegar fogo, derreter,
né? Então tem aparelhos que puxam muita energia que a gente não pode usar extensões ou adaptadores na tomada porque podem causar danos, né? Pode queimar e pegar fogo. Tem os T's também, né? Então, às vezes, o que acaba acontecendo? A gente acaba ligando tudo na mesma tomada. Isso é muito perigoso, porque sobrecarrega a tomada e pode pegar fogo também, tá? Que todos os aparelhos que a gente liga puxam energia e pode pegar, esquentar e pegar fogo. Na rua também tem perigos, né? O poste de luz, como a gente falou da pipa, mas tem a questão das cercas elétricas que ficam, né? Em algumas casas tem a cerca elétrica, também pode causar choques, causar ferimentos, né? Então, isso são coisas que a gente sempre tem que ficar atento. Na zona rural, às vezes tem a bomba d'água, de umas caixas d'água, de poços artesianos, tem a raios, né? Então, tudo isso a gente tem que ficar sempre muito atento, que é muito perigoso. Nunca tentar tirar a pipa do fio de luz, né? Porque a causa, os acidentes com a rede elétrica é muito grande o número de acidentes fatais. Então, tem que tomar cuidado. Tá? Então, às vezes acontece queimaduras superficiais na pele, né? Às vezes você leva um choque, queima a pele, mas às vezes causa danos muito sérios, né? Que às vezes a gente não olha, não consegue ver com o olho nu, mas que causam acidentes muito sérios, de até danos cerebrais, até danos muito, muito sérios que causam eletricidade. Então, cuidado, tá? Por quê? Porque dentro disso também tem a queimadura, né? A queimadura a gente fala aqui, trouxe um fogão para ilustrar a questão da queimadura, que é muito grande o número de acidentes de queimaduras que acontecem no Brasil. Então, um dos acidentes mais frequentes que existe com crianças e adultos é a queimadura, e a queimadura dá danos irreversíveis também, muitas vezes que ficam para o resto da vida. Tá? Então, dentre essas queimaduras, existem as queimaduras escaldantes, que são aquelas que é com água, né, a água quente ou vapor quente, e tem as que são as térmicas, que quando a gente encosta numa coisa quente e queima, tá? E isso pode causar desde queimaduras bem superficiais na pele até coisas mais sérias que queimam até dentro do nosso corpo. Então, por isso, sempre tem que chamar, né, atendimento médico, de bombeiro e tudo mais. Então, a gente está aqui para falar da prevenção, para esses acidentes não acontecerem, mas se acontecer, sempre vocês têm que pedir socorro para o bombeiro, para o SAMU, né, ou para a unidade de saúde mais próxima de vocês, tá? Então, dentro disso também, a gente vê que, vocês vão ver aí na tela que tem uma imagem que é tão comum essa questão de queimaduras que tem até no Brasil foi instituído um dia para ter mais atenção a essa questão da queimadura, que é o 6 de junho, que é o Dia Nacional de Lutas contra a Queimadura, que é para divulgar e conscientizar medidas preventivas para a redução dos acidentes envolvendo queimados. Então, um alerta aí para vocês, e não só quando a gente fala acidentes domésticos com crianças. Eu sei que vocês já são mais velhos, né? E vocês acham que isso é coisa de criança pequena, mas esses acidentes domésticos acontecem tanto com crianças como com adultos, né? Então, por isso, vocês que já são mais velhos, vocês podem cuidar dos irmãos, dos amigos e vizinhos mais novos, mas também chamar a atenção dos adultos de cuidados que podem ter dentro de casa. Tá? Lá na tela também vai aparecer para vocês os acidentes que acontecem com crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, é a idade de vocês, aqui no Paraná em 2019. Então, o número maior de internamentos é a queda, né? Então, subiu no banco e caiu, se machucou, ou coisas até mais graves. E em segundo lugar, a queimadura. Então, tomem muito cuidado, que isso é bem frequente. Parece que acontece só com os outros, mas acontece com a gente também, tá? Então, tem outros fatores ali que causam também acidentes, mas esses são os maiores números. Continuando, eu trouxe aqui para vocês, que está aqui na tela aí para vocês também, um símbolo. Vocês já viram esses símbolos em algum lugar? Esses símbolos, o que eles
representam para vocês? O que vocês acham que eles significam, esses símbolos que estão ali? Eles estão escritos, né? O que está escrito ali embaixo, o que é? Tem explosivo, inflamável, oxidante. Mas vocês lembram aonde que a gente encontra esses símbolos? Eu vou mostrar aqui para vocês, aqui na tela ainda, ó, que vocês vão ver bastante, que é aquele lá que é o inflamável, que parece uma fogueira. Vocês lembram onde que vocês encontram esses símbolos? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui eu tenho um desodorante aerosol. E aqui embaixo, pequenininho, tem aquele símbolo que apareceu na tela para vocês. Aqui também, esse aqui é um álcool aerosol. Ele também tem esse símbolo pequenininho, está um pouquinho maior. Não vai dar para vocês verem na tela, mas é aquele símbolo que apareceu aqui. Então, agora a gente está numa época de pandemia que a gente escuta muito em falar que tem que passar o álcool em gel, né? Só que o álcool, gente, é uma substância muito inflamável. Que isso quer dizer o quê? Que ela pega fogo muito rápido. E o modo gel é um jeito que inventaram de transformar esse álcool, ele ficar um pouco mais difícil de pegar fogo, mas ele pega fogo também, tá? Então, quando é líquido, ele pega fogo mais rápido que o gel, mas não é por isso que o gel é menos perigoso. Então, é importante a gente passar o gel na mão para limpar, para higienizar, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque é muito fácil de pegar fogo. Então, não mexer no álcool perto do fogão, não mexer no álcool perto da churrasqueira, né, perto de alguma coisa de fogo, ou álcool mesmo perto da eletricidade. Às vezes, derrubar o álcool na tomada é muito perigoso. Tá? Então, esses símbolos que tem aqui nessas embalagens, se vocês observarem aí na casa de vocês, todas as embalagens de álcool, seja ele líquido, ou aerosol, ou gel, ele tem esse símbolo de inflamável. Então, esses símbolos eles foram inventados até para a gente saber o que tem, quais são as substâncias que podem, o que tem nessas substâncias que podem nos prejudicar. Então, é importante a gente ler esses rótulos dessas embalagens também. Tá? Então, seguindo lá na tela de vocês, tem algumas imagens também do como que pode ter essa questão de queimaduras, né? Tem a panela pegando fogo, tem a tomada lá com várias coisas ligadas, o celular, olha lá o celular que explodiu, né? Então, isso pode acontecer também. Então, são acidentes que são bem presentes no nosso dia a dia que a gente tem que ter cuidado. Então, como que a gente pode evitar a questão do fogão? Então, aqui a gente trouxe um fogão para mostrar para vocês. Aqui, esse meu fogão tem 2 bocas, né? Mas o que eu posso fazer? Eu deixo, ó, o cabo da panela virado para dentro. Por quê? Porque se eu deixo virado para cá, é muito fácil de uma criança menor passar aqui, pegar e virar a panela. Ou é muito fácil de mesmo um adulto passar e esbarrar aqui e derrubar a panela, e isso causa acidentes. Então, é sempre importante deixar virado para trás. E se é aquele fogão maior, que tem 4 bocas ou 6 bocas, dê a preferência de usar as bocas de trás, que daí evita também de ter acidentes, tá? Uma outra questão bem importante é o ferro elétrico. Além dele ser ligado na tomada, na eletricidade, ele esquenta. Então, é muito fácil de queimar a mão. Se derrubar o ferro, tem que desligar da tomada na hora. Então, nós não devemos mexer nunca nos equipamentos eletrônicos com eles ligados na tomada. Inclusive o celular, não fazer ligação ou mexer, né, mandar mensagens com ele ligado na tomada, porque pode causar danos muito sérios, né? Outra questão muito importante, principalmente com as crianças, é a questão da temperatura da água do banho. A pele das crianças, dos bebês, é muito sensível. Então, cuidar sempre com essa temperatura dessa água, né? Experimentar antes de colocar o bebê nessa água ou a criança, porque pode queimar também, né, a pele do bebê. Então, outra questão também em relação ao fogão, é bem importante de vocês estarem atentos quando um adulto está cozinhando, não cozinhar com uma criança no colo ou com uns animais domésticos perto do fogão, porque pode causar acidentes, esbarrar na panela ou cair, né, água quente ou óleo quente nesses animais ou nas crianças também, tá?
Outra questão também bem importante que a gente já falou é a questão das tomadas, né? Não ligar todas as tomadas, cuidar com fios que estão desencapados, às vezes de tanto manipular essas extensões ou carregador de celular, acaba às vezes desencapando e isso pode causar curto-circuito, sair faísca e pegar fogo na casa. Tá bom? O chuveiro também, antes de mudar a temperatura do chuveiro lá em cima, desliga o chuveiro primeiro para depois mudar a temperatura, tá? Né? Então, seguindo, vocês que já são mais velhos, vocês que já têm uma idade maior, vocês mexem com essas coisas, né? Faca, às vezes tem algum de vocês que até sabe já cozinhar algumas coisas no fogão, mas isso tudo vocês têm que usar com muita responsabilidade, com muito cuidado, sem fazer brincadeiras perto do fogão ou sem usar esses utensílios para brincadeiras, porque os acidentes acontecem principalmente nessas horas, né? Então, isqueiro, fósforo, faca, o fogão, esses objetos inflamáveis, nada disso é brincadeira, né? Então, porque isso causa acidentes, queimaduras muito sérias, que, como a gente viu, até chegam à morte em muitos casos. Então, fiquem atentos, cuidem das crianças menores, até colegas de vocês que, porventura, vierem querer fazer essas brincadeiras, vocês alertem eles sobre essas questões, né, que são muito sérias. E para confirmar tudo isso que eu estava dizendo até agora, a gente vai assistir um vídeo, que é um vídeo que foi feito no Corpo de Bombeiros aqui do estado do Paraná. Eles fizeram esse vídeo especialmente para vocês, para essa aula de hoje, tá bom? Vamos lá? Você sabia que os equipamentos eletrônicos podem causar choques e queimaduras leves e gravíssimas e levar até a morte? Por isso, as tomadas da sua casa devem estar sempre protegidas. Peça para os adultos colocarem aqueles protetores nas tomadas. Você já é grande, tenho certeza que não vai querer se machucar, não é mesmo? Mas se você tem um irmãozinho pequeno, ele pode se machucar, não é mesmo? Porque ele não tem noção do perigo, então ajude a protegê-lo também. Conte aos adultos que os fios devem estar encapados e protegidos para evitar que você leve um choque. E também que não devem ter vários equipamentos ligados na mesma tomada, pois podem causar um grande incêndio e uma queimadura em você. Agora vou falar para você sobre uma brincadeira que é muito legal, mas que você deve tomar muito cuidado: soltar pipas. Procure sempre soltar pipa em locais abertos e longe da fiação, pois a sua pipa pode enroscar em um fio e causar um choque. E se você se queimar, você sabe o que fazer? Procure um atendimento médico ou ligue para o Corpo de Bombeiros no 193. Para aliviar a dor no local, você pode utilizar compressas frias e úmidas. Esqueça o gelo, a manteiga, pasta de dente, pó de café. Essas substâncias não devem ser aplicadas na pele. Se a queimadura fizer bolhas, não fure, não arranque pele ou tecido grudado. Procure um médico imediatamente. Seja esperto, mostre para a sua família que você já conhece várias dicas do Corpo de Bombeiros para evitar acidentes dentro da sua casa. Gostaram desse vídeo? Então ele foi feito pelo Corpo de Bombeiros e você viu que quem estava apresentando era uma soldada mulher? Todas as vezes que a gente fala sobre bombeiro, a gente tem aquele imaginário que é sempre um homem, né, que vai falar. E foi uma mulher. E lá no Corpo de Bombeiros tem muitas mulheres que estão fazendo trabalhos muito legais e trazendo todas essas informações bacanas pra gente, salvando vidas e fazendo muitas coisas bacanas. Então, é um exemplo pra gente seguir também, né? Então, pra gente continuar, a gente vai fazer uma atividade agora que vocês vão acompanhar comigo na tela aí. Então, lá na tela está aparecendo para vocês um balão. Tem a palavra crianças, rede elétrica e panelas. Então, tem uma frase que a gente vai ler para completar. Então, lá está escrito assim: empine pipas longe em locais livres, onde não exista nenhum tipo de cabo de energia, de serviço telefônico ou antenas de celular.
Então, a gente deve empinar a pipa longe de rede elétrica, né? Então, como a gente já viu aqui nesse desenho que a gente conversou, que tem a pipa lá, nunca deve fazer perto da rede elétrica, porque a pipa pode prender, e jamais, se alguma coisa prender na rede elétrica, nunca tente tirar, porque se tirar a possibilidade de ser fatal é muito grande. Então não tente tirar, deixa a pipa lá se prender por um acaso, tá? Então sempre busque brincar em lugares longe da rede elétrica. Seguindo no próximo, tem a palavra carrinho, celular e parque. E a frase é: não devemos mexer quando estiver carregando na tomada. Então, não devemos mexer em qual daquelas palavras lá? No celular, né? Então, nunca mexer em nenhum aparelho eletrônico quando ele estiver ligado na tomada, salvo aqueles que precisam estar ligados na tomada para funcionar, né? Mas principalmente esses de bateria, nunca deixar ligado na tomada enquanto a gente está mexendo, tá bom? Seguindo, as palavras fósforo, tomada e aparelhos eletrônicos. Não use diversos na mesma tomada ou T's. O que a gente não deve usar na mesma tomada ou T? Diversos aparelhos eletrônicos. Lembram daquelas imagens que tinha um monte de aparelho ligado na mesma tomada? Então não pode, porque corre o risco de dar um curto-circuito, esquentar e derreter também muitas vezes, tá bom? Então agora, o registro dessa aula vai ser vocês pensarem aí todas essas coisas que a gente conversou, quais as ações que vocês vão ter agora para prevenir esses acidentes. Você pode desenhar, você pode escrever uma frase, coloca a data de hoje e daí faz um desenho do que você vai fazer. Melhor, claro que a gente quer que vocês façam registro, mas mais importante do que fazer o registro é você ter esses cuidados diários em casa, tá bom? E para completar essa nossa aula, a gente vai trazer um outro vídeo agora que ele fala de outras questões além da eletricidade, que é o foco da nossa aula de hoje, mas ele traz outros cuidados que a gente tem que ter dentro de casa, que outros perigos que a gente pode ter. Vamos lá? Olá, visitador e visitadora do programa Criança Feliz. Essa semana, o Fundo ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em parceria com o Ministério da Cidadania, preparou um material sobre como prevenir acidentes domésticos envolvendo crianças. Esse assunto é muito importante nesse momento, pois as crianças têm passado mais tempo em casa durante a pandemia da Covid-19. Mesmo entre famílias que amam e cuidam bem dos seus filhos, acidentes como asfixia, queimadura, intoxicação, choque elétrico, afogamento, quedas, entre outros, podem acontecer durante um pequeno período de distração do cuidador. Contamos com você para orientar as famílias a respeito de possíveis riscos. Agora vamos às dicas. Como as crianças ainda são pequenas e muito curiosas para descobrir o mundo ao seu redor, elas estão constantemente explorando objetos e o ambiente. Por isso, é importante que o espaço doméstico seja adaptado e seguro e que a criança seja constantemente cuidada por um adulto responsável e de confiança. Atenção! Uma criança nunca deve cuidar de outra criança. Oriente sobre a importância de manter objetos pontudos ou perigosos como isqueiros, objetos de vidro, facas e sacos plásticos fora do alcance das crianças. Produtos de limpeza, medicamentos e produtos de higiene devem estar em lugares altos ou trancados. Esses objetos e produtos podem causar queimaduras, cortes e sufocamento ou intoxicação. Crianças não devem ficar sozinhas próximas de escadas, sacadas e janelas que ofereçam perigo de queda. Se possível, oriente sobre redes de proteção ou grades nesses espaços. Além disso, informe a família sobre a importância de evitar posicionar móveis que a criança possa escalar perto de janelas não teladas. As tomadas elétricas e fios desencapados devem ser protegidos com protetores ou esparadrapo, ou não devem estar visíveis para a criança. Oriente a família a não utilizar vários equipamentos em uma mesma tomada para evitar choques elétricos.
A família deve prestar atenção nos brinquedos das crianças e evitar brinquedos com pontas afiadas ou com peças pequenas que possam ser levados à boca, evitando a criança de se machucar ou até mesmo engasgar ou sufocar. Os brinquedos devem ser higienizados com frequência. Oriente a família a sempre supervisionar o banho da criança e não deixá-la sozinha. Deve-se também evitar baldes e bacias com água em locais de fácil acesso às crianças e deixar o vaso sanitário, tanques e poços sempre protegidos e cobertos. Estas medidas, além de proteger as crianças contra afogamento, previnem a proliferação do mosquito da dengue. Em alguns casos, a família pode cuidar da lesão sofrida pela criança em sua própria casa. Lembre-se que antes de manusear qualquer ferimento, é preciso lavar as mãos com água e sabão. Pequenos cortes e ralados também devem ser lavados com água e sabão até a retirada de toda a sujeira. Quando uma criança cai e se machuca, uma compressa de gelo ou água fria com panos limpos pode ajudar a diminuir a dor e o inchaço. A família nunca deve utilizar substâncias como terra, pó de café, pasta de dente ou açúcar para tratar qualquer tipo de ferimento na criança. Em caso de queimaduras leves, nenhuma pomada ou remédio caseiro deve ser usado e as bolhas não devem ser furadas. A família deve levar a criança ao serviço de saúde. Se a criança cair e permanecer inconsciente, deve-se manter a criança na mesma posição em que caiu e chamar imediatamente o serviço de socorro. Em casos de acidentes mais graves, como intoxicação e envenenamento, ou em qualquer suspeita de algo grave, a família deve procurar um hospital, unidade de saúde, ou pode também acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193 ou o SAMU pelo número 192. Com todas essas dicas, as crianças poderão brincar e se desenvolver de forma mais segura. Assim, chegamos ao final de uma série de materiais para apoiar você durante o contexto da pandemia. Agradecemos muito sua atenção e seu trabalho realizado nessas últimas semanas. Gostaram do vídeo? Esse vídeo ele faz um resumo de todos os cuidados que nós temos que ter dentro de casa. E quando a gente fala de acidentes domésticos, a principal ação que nós temos que ter é a prevenção. E esse é o nosso maior objetivo aqui dessa aula, é essa prevenção, esse cuidado, essa segurança de vocês, crianças, tá? Mas, caso aconteça alguma situação de algum acidente que aconteça com você, algum familiar, né, ou alguém perto de você, sempre lembre de chamar, pedir ajuda, né, ao Corpo de Bombeiros, ao SAMU, ou à unidade de saúde perto de você, e um adulto também, principalmente. Tá? Então, até a próxima, espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau!